Jesus. Capítulo 3, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está relatando, aleluia, de um povo que foi tirado de sua terra, o povo de Israel, que foi tirado da sua parentela para ir até a terra lá do Egito. Esse povo, amada igreja, conhecia o Senhor Jesus, mas mesmo assim foi tirado do meio da sua parentela para ser escravizado, para ser escravo lá do Egito. E enquanto eles estavam sendo escravos, eles clamavam a Deus, eles rogavam a Deus para que Deus tirasse eles daquela situação, porque aquela situação não era fácil para eles, porque eles estavam em terras estranhas, convivendo com pessoas estranhas e sendo escravos de Faraó. Coisas que não aconteciam lá em Israel estavam acontecendo com eles lá no Egito. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor escolhe um homem, louvado seja o nome do Senhor, um homem que outra hora foi criado lá no Egito, mas não pertencia ao Egito, porque era de Israel. Todos nós conhecemos a história, aleluia, de Moisés, que Moisés nasce, aleluia, é colocado dentro do cesto, e aquele cesto vai, o Senhor conduz ele até um lago, onde lá está a filha de Faraó, aleluia, do rei, e aquela mulher pega Moisés para criar, e ali Moisés é criado no Egito. Mas a palavra do Senhor diz que nós podemos estar no Egito, mas nós não somos do Egito, nós não vamos permanecer no Egito. Aleluia. E acontecem situações a qual Moisés lá no Egito tem que fugir. E na sua fuga, aleluia, Deus fala com Moisés na sarça ardente. E ali Deus fala com Moisés, aleluia, e fala desse povo. Quando ele diz: Moisés, vai até Faraó e diz para ele libertar o meu povo, porque tenho eu visto e ouvido o clamor deles. Aleluia, Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Moisés volta, louvado seja o nome do Senhor, mas ele volta, aleluia, com a chama ardendo dentro do seu coração e a voz de Deus bradando o que ele tem que fazer, qual seria o chamado dele, aleluia. O chamado de Moisés era o quê? Libertar aquele povo da escravidão. Era libertar o povo de Deus da escravidão. Mas todos nós sabemos que todo chamado tem peleja, todo chamado tem luta, todo chamado, aleluia, tem provações. Naquele exato momento, poderia ter sido algo
Deus fazer. Mas o que Deus ia fazer após ter falado com Moisés iria ser coisas sobrenaturais. Ia ser a providência de Deus na vida daquele povo. Aleluia. Porque assim, irmão, quando o Senhor chama, Ele capacita. Moisés vai dizer, aleluia, que ele é pesado de voz. Aí Deus bota Arão, aleluia, para ser, aleluia, o porta-voz de Moisés até o rei. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós somos conhecedores dessa passagem, a qual Moisés vai ter Faraó e faz o que o Senhor tinha ordenado para ele fazer, o que ele tinha que fazer e falar para Faraó. Mas o próprio Deus tinha endurecido o coração de Faraó. Porque as coisas, amada igreja, se vier fácil, nós não vamos valorizar. É necessário Deus dificultar a situação para nós valorizar o que o Senhor nos entregou em nossas mãos. E assim foi feito. Não foi fácil para Moisés tirar aquele povo do Egito, não. Aleluia! Ele pelejou Senhor, glória a Deus, para que aquele povo de Israel fosse liberto. Na nossa vida é necessário pelejarmos. É necessário nós crermos no Deus que nos chamou. Porque o caminho é longo e é espinhoso também. Mas é necessário, aleluia, que nós venhamos crer no Deus que nos chamou. Porque o mesmo Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos capacitou para a boa obra. Você já imaginou, irmão? Faraó ouvindo Moisés dizer que Deus tinha mandado ele libertar os escravos dele. Os escravos que estavam trazendo lucro para Faraó. Não, irmão, não foi fácil não. Moisés foi lá várias e várias vezes. Moisés falou várias e várias vezes. Mesmo assim, Faraó não libertou. Mesmo assim, Faraó não obedeceu à voz de Deus. Mas como Deus, irmão, quando tem uma obra, Ele move céus e terra e se cumpre. Quer o homem sim ou não se cumpre, porque não foi o homem que falou, mas foi Deus. Faraó não ouviu, pois agora eu vou mandar as pragas. Eu quero ver se ele não vai obedecer agora. Mas mesmo assim, Deus mandando as pragas, Faraó continuou duro de coração. Trazendo para os nossos dias de hoje, quantas e quantas pessoas endureceram o coração para Deus. Quantas e quantas pessoas Deus fala e entra aqui e sai aqui, porque já não querem mais obedecer à voz de Deus, já não querem mais sacrificar para Deus.
Porque para Faraó, deixar aquele povo do Egito, de Israel, ir, era prejuízo para ele. E quantos estão aí, né, irmãos? Com o coração endurecido, Deus falando, e eles nem aí. Mas aí vem a palavra do Senhor. Quando ele diz que quando o homem não quer, ele querendo acontece. Basta ele querer, irmão. Se ele falar que vai fazer, o homem dizendo que não é mesmo que nada, porque o nosso Deus, aleluia, tem tudo na palma da sua mão. E aquele povo estava na palma da mão do Senhor. Por isso que o Senhor moveu céus e terra para libertar aquele povo. É por isso que hoje ainda o Senhor fala, porque o Senhor quer libertar o pecador. É por isso que o Senhor ainda não voltou, porque quer salvar ainda o povo do Egito. O Senhor ainda está dando uma oportunidade para o povo do Egito se arrepender. São doenças por cima de doenças. A natureza se voltando contra o homem, mas a si mesmo o homem ainda endurece o seu coração. Porque as portas vão se fechar. Porque Faraó não quis abrir o seu coração. Veio as pragas, e junto com as pragas veio a perda do seu filho. Para nós vermos, irmã, que quando o Senhor quer fazer, acontecem situações para que o nosso coração venha se voltar para Deus. O Senhor quebra da forma dele, mas ele faz a obra dele ser realizada, ser concretizada. Ele quebra, mas ele torna a fazer. Porque a palavra do Senhor diz que ele é o oleiro. Ele quebra e refaz e faz vaso novo. E ali, com a perda do seu filho, Faraó, aleluia, enfim, obedeceu a voz de Deus e deixou o povo de Israel ir. Porque o propósito de Deus, amada igreja, não era só libertar aquele povo, não. Porque o Senhor, irmão, ele trabalha com propósito. Não era só para libertar aquele povo. O propósito de Deus era que aquele povo fosse libertado para cultuar Ele. A vontade de Deus, aleluia, é que eu venha ser liberto e através da minha libertação eu venha glorificar o nome dEle, eu venha engrandecer o nome dEle. E Senhor, leva aquele povo ao deserto. Mas olha que coisa interessante. Aquele povo, quando estava no Egito, eles clamavam a Deus para ser libertos. Eles clamavam a Deus para Deus tirar eles daquela situação de sofrimento. Mas quando Deus liberta eles e tira eles do sofrimento, lá no deserto eles começam a blasfemar contra o Deus que tirou eles do Egito. A natureza do homem, que só quer Deus na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, na hora da dor. Aí sabe correr para os pés de Deus. Pedir nada para Deus. Irmãos, não tinha que fazer coisas difíceis.
deles, não. Ele só tinha que no deserto glorificar o nome de Deus. Ele só tinha que clamar o nome de Deus. Não era impossível para eles, sendo que lá em Israel eles já faziam isso. Mas o homem esquece de onde foi tirado. O homem esquece do que Deus fez por ele, porque Deus tirou eles do Egito, leva eles, aleluia, ao deserto. Lá no deserto, amada igreja, o Senhor Deus vai falar que não deixou faltar nada para eles. Não faltou nada, não faltou pão, não faltou as vestimentas, não faltou a água, não faltou o principal que era Deus. Não faltou. Mas o homem, aleluia, com seu coração, aleluia, ele não ouve mais a voz de Deus. Sabe por que está tendo todas essas destruições? Morte por cima de mortes. Porque deixaram de ouvir a voz de Deus. E quando o homem deixa, irmão, de ouvir a voz de Deus, o inimigo se apodera e faz dele cavalo, que só serve para apanhar. Monta em cima dele, irmã, e bate, bate, bate até ele morrer. O povo de Israel tinha tudo, irmã, aleluia, para herdar a terra prometida. Porque esse era o projeto de Deus, era o propósito de Deus. Tirar aquele povo do Egito, passar o Mar Vermelho, aleluia, e herdar a terra que manava leite e mel. Mas eles não conseguiram na igreja. Eles não conseguiram nem colocar o pé. Mas será se foi porque Deus não queria que eles entrassem? Não, foi por causa da sua conduta. Porque a conduta do homem, irmã, aleluia, ela leva o céu e leva o inferno. A nossa conduta, irmã, aleluia, ela nos diz para onde nós vamos. Se eu obedeço a Deus, eu tenho uma jornada com Deus, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para a terra que vai manar leite e mel. Mas se eu não tiver uma conduta com Deus, não tem nem perigo, igreja. Que tem até um hino, né, que o destino da vida, a sua viagem é você que faz. É escolha, amada igreja. O povo de Israel poderia ter escolhido glorificar o nome do Senhor, mas eles escolheram, aleluia, blasfemar. Eles decidiram, eles escolheram entristecer o Deus que tirou ele do Egito. Eles decidiram. E quando há decisões, irmãos, Deus não interfere, não. Porque a palavra do Senhor diz que nos deixou um livre-arbítrio de escolha. Aquele povo teve a oportunidade. O Egito que está aí tem a escolha de escolher Deus. Mas o mundo não quer. A vontade de Deus é salvar todos. Mas nem todos vão querer ser salvos. Porque para ser salvo, irmã, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renunciar a mim mesmo. Eu renunciar aos meus prazeres.
Somente adoração. Aleluia, Deus. Glória, glória. Somente adoração. É perfeito. E nós temos, amada igreja, um chamado, porque todos os dias Deus está falando conosco. Seja no louvor, seja numa palavra, seja num pássaro ali cantando. Deus está falando. Cabe a mim e você ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque o Senhor ainda ouve. O Senhor ainda responde. Aquele povo lá no Egito, amada igreja, lá no deserto, o que eles pediam acontecia. Tudo que eles pediam, tudo que eles desejavam acontecia. Tudo que nós pedimos de coração, o Senhor ouve e responde. Mas é necessário que nós venhamos ter um coração voltado para Ele, somente para Ele, porque quando nós temos um coração voltado para Ele, irmã, nós não nos contaminamos com o que tem aí fora. Deus, aleluia, é verdade. Quando nós nos aproximamos de Deus, irmã, aleluia, não é qualquer coisa que vai nos entristecer e nos derrotar, não. Vocês pensam que foi fácil para Moisés? Moisés falava com Deus, Moisés falava com Deus. E tudo que Deus mandava Moisés falar, transmitir para o povo de Israel, Moisés transmitia para o povo de Israel. Aleluia. Mas aquele povo não obedecia à voz de Deus. E qual foi o resultado, irmão? Não entraram. Não puderam gozar de tudo que o Deus tinha preparado para ele naquela terra. Ei, vai chegar um momento, aleluia, que muitos vão querer ir para o céu, mas não vão poder ir. Vai chegar um momento que muitos vão querer se reconciliar com o Senhor, mas não vai dar mais tempo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele povo era para ter chegado na terra prometida 40 dias. Eles passaram 40 anos e mesmo assim não entraram na terra prometida. Glória. Eles andaram e não tiveram êxito. Quer ter êxito? Obedeça a voz de Deus.